Vamos falar hoje de um dos assuntos que vocês mais gostam aqui nesse canal, que é o assunto Monjaro. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de efeitos colaterais que eu comecei a ter e que eu vi poucas pessoas falando que tinha isso. Eu até, vez ou outra, ouvi falar, mas não sabia que era tanto. E agora eu tô aqui sentada na minha mesa de trabalho e eu acabei de responder vocês num comentário do vídeo onde eu falo que eu perdi 8 quilos no primeiro mês, né? E pessoal, eu quero conversar a respeito disso com vocês, porque quando eu fiquei sabendo, né, quando a minha médica falou a respeito de começar tratamento com Monjaro e tudo mais, vocês sabem, vocês que estão acompanhando essa saga sabem que os meus maiores medos eram dois. O primeiro, ficar o tempo todo enjoada, que isso pra mim seria muito provavelmente um limitante do tratamento. Eu detesto a sensação de enjoo, eu prefiro sentir talvez dor do que enjoo, sabe. Eu odeio essa sensação de enjoar, de ficar querendo vomitar, enfim, eu odeio. E o outro medo que eu tinha, né, era a questão de pedra na vesícula, porque eu sempre, tive medo, assim, desse tipo de situação, e eu sabia, né, que muitas pessoas que fazem uso do Monjaro acabam, tendo esse problema no futuro. Pois bem, eu comecei a pesquisar muito a respeito dos efeitos colaterais da medicação, comecei a pesquisar a respeito de tudo, na verdade, né, da medicação, quando eu soube que eu ia começar esse tratamento. E pouco eu ouvi falar das coisas que eu vou falar pra vocês aqui. Na verdade, o último eu até ouvi falar mais vezes, mas eu não sabia que era tanto, que a intensidade era gigantesca igual tá sendo, né. Eh, os efeitos colaterais comuns, né, eu tive, mas não foram todas as semanas. Quais são esses efeitos colaterais, né, aquele efeito de você ficar cheio, empanzinado o tempo todo. Essa semana última semana eu não tive isso, por exemplo, nenhum dia. Aquela questão de você ter diarreia sempre que comer um negócio diferente, tiveram algumas semanas que aconteceu, não todas também. Aquela questão de você ter ânsia de vômito quando você sente cheiro ou então vê coisas gordurosas, eu tive isso tipo 1 ou 2 vezes ao longo aí, desse tratamento. A gente vai começar na quinta-feira a última semana do segundo ciclo do Monjaro, né, então seriam aí vamos começar a 8ª semana no caso, na quinta-feira dessa semana agora. E eu queria conversar com vocês a respeito de coisas que eu quase não escuto as pessoas falando, mas que eu notei, meu marido notou muito também, e que a gente ontem estava até rindo a respeito disso. Tem mais coisas provavelmente, mas as que me vieram na cabeça agora, você falar assim: "Paula, fala 3 coisas que você não esperava que acontecesse desde que você começou o tratamento com Monjaro", são essas coisas aqui. Algumas me incomodam muito, inclusive eu até trouxe isso na última consulta, e a minha médica me explicou muito a respeito, né, disso, e tudo, que eu vou falar aqui pra vocês, gente, tá na verdade, envolto do fato da gente comer muito menos, né. Tá envolto ao fato da gente não ter tanta vontade, né, de comer ou às vezes ainda comer muito errado. Mostrei pra vocês no último vlog que eu fiz, né, que eu tô numa correria aqui, apresentação de TCC, trabalhando, tudo ao mesmo tempo, e que eu não tô comendo mais certo, né, nessas últimas semanas, e isso é uma realidade, eu não tenho por que trazer pra vocês aqui uma coisa e inventar uma coisa, né. Então eu tô mostrando pra vocês a realidade, e a realidade é que sim, a minha alimentação poderia ser melhor, com certeza, e muito provavelmente se tivesse melhor, muito provavelmente eu teria muito menos desses efeitos aqui. Então por isso é muito importante vocês fazerem aí o acompanhamento também, nutricional, né. Eu tô com alguns nutracêuticos, alguns acabaram, eu ainda não recomprei, preciso recomprar, mas ainda assim com esses nutracêuticos eu tô sentindo muita diferença em muitas situações da minha vida, do meu dia a dia. Primeira coisa, gente, é que eu tô sonsa, e isso desde a primeira semana que eu comecei a fazer o uso da medicação, eu já fiquei muito sonsa. Sonsa do tipo assim, custar a entender algumas coisas, sabe, tipo quando você tá lerda? Parece que você demora, às vezes uma coisa que você pegava no ar, uma coisa que era rápida, você já resolvia daqui pra ali, agora tá levando muito mais tempo pra eu entender o que que é, o que que eu tenho que fazer, começar a agir. Então, assim, eu tô muito lerda, muito sonsa mesmo, e isso é uma das coisas que o meu
próprio marido, ele que começou a reparar e falar: "Nossa, Paula, mas tá lerda demais, o que que tá acontecendo?", né. E isso tudo começou depois do Monjaro. Então, assim, sonsa mesmo, lerda, às vezes eu preciso resolver um negócio de alta complexidade, eu levo muito mais tempo do que eu levaria numa situação normal. E muito possivelmente, né, pelo fato de eu não estar comendo, meu cérebro muito provavelmente está funcionando muito mais devagar, tem muito menos energia, e isso já vai culminar com o segundo efeito colateral que eu tô tendo com muita recorrência e que eu não tinha antes, que é, eu tô muito mais preguiçosa, muito mais indisposta para várias coisas. Eu sei que é intuitivo, né, normalmente quando a gente emagrece, pelo menos eu, quando eu estava naquelas épocas lá que eu emagrecia, engordava, enfim, toda vez que eu perdia peso, eu ficava o contrário, eu ficava muito mais disposta, muito mais bem-humorada, muito mais animada, e isso não tá acontecendo agora que eu tô fazendo a utilização do Monjaro. Eu tô reparando que eu tô muito mais sonolenta, eu tô querendo dormir muito mais cedo, acordar muito mais tarde e, enfim, né, passar muito mais tempo curtindo preguiça do que o normal. Eu sempre fui uma pessoa muito mais ativa, né, uma pessoa que acorda de manhã. Ok, eu sempre dormi cedo, mas eu também sempre acordei cedo, dava 5h30, 6 horas da manhã, eu já estava de pé, com uma super energia, querendo resolver tudo que tinha para resolver, e aí no finalzinho de tarde, noite, assim, que começava a ficar mais preguiçosa. Hoje em dia não, hoje em dia, se você deixar, eu durmo até 11 horas da manhã, igual um adolescente. E tipo assim, isso já tem muito tempo que eu não sou assim mais, sabe. Então eu também tô jogando isso na conta do Monjaro. Muito provavelmente é por conta da alimentação, né, que a gente diminui muito mais, eh, a ingestão, né, de algumas, vitaminas, enfim, calorias, enfim, né. E aí, por conta disso, o nosso corpo vai pedindo para economizar energia, e é isso que tem acontecido, e com muita recorrência, tá. E a última coisa que eu quero falar para vocês é uma coisa que muita gente já notou, eu já vi muita gente falando, aliás, muita gente não, eu vi algumas pessoas falando a respeito disso, mas poucas, não sempre e não tanto como aqueles outros efeitos colaterais que a gente já discutiu no inicinho lá do vídeo, que eu nem vou mencionar aqui, né, que vocês já sabem, que eu fui falando, primeira semana, segunda semana, terceira semana, enfim, que eu fui relatando para vocês o que que foi acontecendo. E a grande questão, gente, é que sim, gente, eu tô tomando suplemento para isso, tá, especificamente para isso, vitaminas específicas para isso. Porém, ainda assim, eu tô tendo a minha unha tá fraca, né, não tanto mas a unha eu não notei tanta diferença como o meu cabelo. Gente, olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês, é impressionante o tanto de cabelo que cai, não só quando eu vou lavar, porque antes caía muito cabelo quando eu ia lavar, mas era assim, era um muito que não chega nem aos pés de agora. Hoje em dia eu faço assim, ó, aposto que vai vir cabelo, olha lá. Toda hora que eu mexo, tá vendo, no meu cabelo, sai cabelo. E eu, sinceramente, estou muito preocupada, porque o meu cabelo, ele diminuiu muito desde que eu comecei a fazer uso de Monjaro. Claro que quando eu lavo e tudo mais, a gente tem uma queda muito maior. Ontem eu mostrei para o meu marido o tanto de cabelo que caiu, tipo, deu uma bucha assim, ó, de cabelo, sabe, pra lavar o cabelo, e eu realmente fiquei bem preocupada com isso. Foi uma das questões, né, que eu falei com a minha médica, ela falou: "Paula, todo processo de emagrecimento tem isso mesmo, mas como você está emagrecendo muito rápido, né, é muito mais evidente, né, essa queda de cabelo mesmo". E ela perguntou: "Você está suplementando?". "Tô". "Você está comendo bem?". "Mais ou menos". Ela falou: "Então tá aí, você tem que comer melhor", né. Tudo isso tá, envolvido com sua alimentação também. Então, se você não se alimenta bem e tudo mais, com certeza você vai ficar mesmo mais indisposta, você vai ficar mesmo, mais mole, igual você tá falando, né, seu cabelo vai cair mais mesmo. Então, assim, tem que tomar cuidado com essa questão da alimentação, até pelo medo que você já me relatou várias vezes, que é a questão, né, do problema de pedra na vesícula. E assim, gente, eu sei que, claro, poderia estar muito pior, com certeza, mas também poderia estar muito melhor, com certeza.
Então, agora nessa etapa final, por mais que eu esteja muito focada, principalmente no meu TCC, principalmente na minha parte profissional, eu vou ter que olhar para mim de novo, né, eu vou ter que pensar em coisas para eu começar a fazer. Outra coisa que eu tô negligenciando e muito, né, atividade física, tô negligenciando demais, e muito provavelmente se eu continuar negligenciando eu vou ficar com aquela bunda murcha, né. E não quero que isso aconteça, mas ao mesmo tempo, sabe, gente, é aquilo, né, a gente fica sempre colocando uma desculpa: "Ai, agora eu tô com muita correria, eu tô fazendo isso, aquilo, aquilo outro". Tem a bicicleta aqui em casa, é a única coisa que eu tô fazendo. Academia, paguei, fui. Então preciso realmente, ir, né, malhar e tudo mais, ir na academia, enfim, pra tentar diminuir isso. E é isso, gente, é isso. Eh, São coisas que estão me preocupando, com certeza, mas também eu noto, né, que eu realmente perdi bastante peso. Muita gente comentou naquele vídeo que eu falo, né, que em um mês eu perdi 8 quilos e tudo mais. Teve muita gente falando: "Nossa, Paula, é muito". Teve gente que falou, que tá ótimo. Teve gente que falou que não perdeu tanto no primeiro mês e tudo mais. E, assim, agora esse mês tá muito, mas tá muito mais devagar do que o primeiro. O primeiro foi muito rápido. Eu acho que também eu estava inchada, eu dei uma desinchada, sabe. Agora esse mês tá muito mais lenta, né, a perda de peso, mas claro, eu vou trazer um vídeo depois pra vocês falando quanto que eu perdi no segundo mês, quanto que eu perdi total em 2 meses. E é isso, gente, é isso. Eh, eu preciso voltar a focar em mim, na minha saúde e tudo mais, que só emagrecer também não adianta, não é mesmo? E, enfim, gente, é isso. Me conta se você tá fazendo uso do Monjaro, se também teve esses problemas, pra eu não me sentir tão sozinha, afinal de contas não é todo mundo que fala a respeito disso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.